Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Vamos voltar aqui pro Corinthians e Huracan e para a derrota e para o grande mistério. E a gente já vai falar do Giovani ouvindo a explicação do Ramon, inclusive. E eu tenho explicações aqui também. Bom, então vamos falar aqui. O Corinthians jogou muito mal. Jogou mal, você diria que mal. A defesa do Corinthians é lamentável. Os dois jogadores têm uma dificuldade técnica claríssima. É muito estranho que depois da final do Paulista, Félix Torres ainda seja titular do Corinthians, tá? O André Ramalho, em má forma, em má fase, é muito melhor do que ele. É isso que eu ia falar, tecnicamente, que a opção, de repente, como não tá na zagueiro, melhor fase. não faz assim. Não, mas sim. O Tchoca perdeu espaço também, né? O Félix Torres não tem condição técnica de jogar no nível do Corinthians. Tá? E não é um jogador... Sim, inclusive na final, ele quase compromete o título do Corinthians. Mas está lá, titular. Na defesa é lamentável a proteção da defesa, embora o Ranieri seja um bom jogador, o Martínez também, Carrilho também, está muito falha, porque os laterais também são de baixo nível. Ontem o Angileri não jogou, também está machucado. É o terceiro jogador do Corinthians que está fora por lesão. Hugo, Garro e Angileri. Né? E na parte ofensiva o Corinthians teve muita dificuldade porque, que surpresa, hein? Coronado não foi titular. Não só não foi titular, como foi a última opção. Não, mas você acha que teve dificuldade por isso? Não, falta um meia. Ah, ok. Falta um meia, porque não joga o Garro. Aí você põe o Romero, que foi mal. Thales Magno, que entrou no segundo tempo, muito mal. Você tira o Memphis da posição porque você não tem esse meia. E você tem esse meia, mas você não tem a menor confiança nele. Tanto que Eu ele acho é que a esse é o última problema. opção. Eu conversei com algumas pessoas próximas ao Coronado ontem exatamente para buscar respostas, porque duas coisas chamaram muito a atenção e elas estão interligadas. O fato do Coronado ser a última opção, tá? E a explicação do Ramon não convence, até se a gente pegar, e eu peguei aqui, o pessoal me zoa que eu faço uma ficha de todos os jogos do Corinthians, né? Aliás, de todos os jogos dos times paulistas, e eu fui pegando um por um. E o Coronado foi titular em 8 jogos do Campeonato Paulista na posição de quem? Do Garro. Do Garro. Então Claro. não faz sentido nenhum que ele falou, não, veja bem, o Coronado está disputando com o Memphis Depay. Então você está indo contra a tudo que você fez, né, Ramon, durante o começo do Campeonato Paulista. Então, primeiro ponto, isso gerou estranheza. Eu não sei o que é mais estranho. O Ramon, o Coronado entrar faltando 15 minutos, sendo que era um jogador da posição e que jogou durante o Campeonato Paulista, depois ele acabou se machucando, mas ele jogou em muitas partidas como titular, fez gol, deu assistência, ele foi bem e ele poderia sim ser uma opção. Bem, não. Foi ok, foi ok. Não, foi ok, né? Então, poderia, Isso. né? Eu acho que o pior jogo do Coronado, eu acho que ele foi titular no primeiro jogo da pré-Libertadores e logo depois ele se lesiona e aí tem um problema. Ele deixa de ser utilizado. Mas ele foi utilizado diversas vezes. Então, beleza. A primeira coisa, vamos por partes, né? Me pediram para lembrar a origem da chegada do Coronado ao Corinthians. Antes do Coronado assinar com o Corinthians, qual foi o clube em que existiu um começo de negociação? Flamengo. Vasco da Gama. Não, Vasco da Gama. Quem era o treinador do Vasco da Gama e não quis o Coronado? Tá lá, mas atrás. Lá atrás. Lá atrás, porque assim, Teve história Então, com o Coronado ele foi tinha uma colocado em todos os times. Ninguém, assim, na verdade... Não, eu só queria lembrar, e isso é uma sensação de quem está próximo do Coronado, naquela época, a interpretação que o Ramon fazia era, me falta intensidade para esse jogador, não interessa ao Vasco. E aí ele chega no Corinthians, é um ativo do Corinthians, né? E ele usa o Coronado, mas no ano passado ele usou o Coronado muito mais no time B, né? No time B que estava jogando a Sul-Americana, e aí ele deu uma boa resposta, Isso. A gente lembra disso, né? Beleza, vira o ano, ele começa jogando até pela ausência do Garro, porque o Garro tinha o problema no joelho e tinha a questão do acidente na Argentina. Então, nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, em várias configurações diferentes, seja com Romero, Thales Magno e Yuri Memphis Depay, ele jogou com o Coronado. Então, essa explicação dele não me convence. Aí vem a outra parte bizarra, quem entra no lugar.
que é o Giovani. O Giovani, vamos lembrar, o Giovani parou de ser escalado em outubro do ano passado por uma questão contratual. Segundo eu apurei aqui com o Corinthians tenta renovar com o Giovani desde o começo do ano passado. Nesse tempo, o Giovani mudou de empresário. Inclusive, ele tinha um empresário que levou ele do Capivariano para o Corinthians em 2021, e aí ele se aproximou de um empresário italiano. Hoje, aliás, hoje não, porque não existe mais negociação em andamento. O Corinthians dá por encerrada essa renovação com o Giovani. Porque, segundo a informação que me chegou ontem, o Giovani já tem um pré-contrato com o time italiano. Então, fez menos sentido ainda a utilização do Giovani ontem. Agora, essa parte do pré-contrato, até por uma questão de confidencialidade, ele não tem obrigação nenhuma de notificar o Corinthians. Mas, segundo eu conversei com pessoas do Corinthians hoje pela manhã, faz todo sentido, porque realmente não houve acordo. O Ramon deixou de escalar ele, deixou de relacionar ele no ano passado e inscreve no Campeonato Paulista, depois de 3 meses, dizendo que, olha, eu vou precisar... me falta jogadores aqui, eu vou precisar rodar, o calendário é longo. E aí ele é utilizado em algumas partidas em fevereiro e desaparece, ele não é nem relacionado. Então, surpreende demais que ele tenha sido relacionado e entre no jogo. E aí que eu te falo que é a parte que me choca mais, né? Que eu fico assim, o que surpreende mais? O Coronado não entrar ou o Giovani ser utilizado nessas condições. É que, para entender a situação de Giovani, eu recebi essa informação. Joana, ele já tem um pré-contrato com o time italiano, então ele não vai ficar no Corinthians. E, mesmo assim, depois de meses, depois de semanas, sem ser sequer relacionado, ele entra em campo. Vamos completar em coerência, Joana. Exatamente. Vamos completar em coerência, que tem mais um pontinho para completar em coerência. Héctor entrou na outra partida. Aí você desmotiva ele também, né? Entrou na outra partida, fez o gol. Vem para esse jogo, joga o Giovani. Mas o Ramon tem elogiado a beça o Giovani nos treinos. Tem esse ponto. Ele não é mais jogador do Corinthians. Não, Mari, ele só elogiou ontem porque ele foi perguntado e ele tinha que justificar porque ele usou, mas ele falou, vem treinando. Vem treinando muito bem. Vem treinando muito bem. Que engraçado, mas não era relacionado. Não era nem relacionado. Não, então, mas aí tem a questão do pré-contrato. E aí ontem, diante de uma necessidade... Continua com o pré-contrato, Sim, mas ontem não tinha nem o substituto. Quer dizer, tinha, mas como lembrou a Joana, o Ramon não gosta. Tinha vários substitutos, tinha uma infinidade de jogadores. Tinha uma infinidade de jogadores para ser colocado. Ele lembra que os laterais não tinham condições de jogo. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Não tem nada a ver o lateral com o Giovani. E que ele monta o time pensando em quem está treinando melhor. E ele elogia os treinos que o Giovani vem fazendo. E ele mesmo faz a ressalva. Aí a gente cai no papinho do treinador. Não, tudo bem, só estou trazendo aqui o ponto dele. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A explicação, Ramon, trazendo só o ponto dele. Nenhum sentido. É que não é ponto, assim, ele obviamente que ele ia ser perguntado, ele colocou um jogador que não renova com o Corinthians, que tem um pré-contrato com o time italiano, que não estava sendo relacionado. Então, se ele fala que o cara estava treinando tão bem assim, porque nem no banco ele ficava? Então, a explicação não faz sentido, como também não faz sentido falar que não colocou o Coronado antes, porque ele estava disputando vaga com o Memphis Depay. Porque ele não está disputando vaga com o Memphis Depay. Não tá. O Memphis Depay é atacante. O Memphis Depay está tomando a vaga dele porque, por algum motivo, o técnico não gosta dele. E o Coronado, só para dar a informação completa, em fevereiro do ano passado, ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo avaliou, porque tem esse negócio, o jogador é oferecido para vários lugares. Eu não lembrava, mas eu lembrava da história. Até uma matéria do Fred Gomes. Eu fui oferecido para o Flamengo olhou e falou, não. Mas vai sendo oferecido até alguém pegar. E o Corinthians pegou. E o técnico olha e fala, não tem... Aí eu nem acho que é um problema do Ramon, acho que é incoerente, mas se a explicação for firme, avalio que ele não tem condição de jogar no nível que nós queremos, prefiro improvisar o Memphis no setor. Pronto. Fim da invencibilidade corintiana em sua casa. Olha aí, últimos 24 jogos do Corinthians na Neoquímica Arena foram 18 vitórias, 5 empates e essa derrota de ontem. A última antes dessa de ontem tinha sido 20 de agosto do ano passado. E ontem, então, a derrota para o Huracan por 2-1. Amigos,
tanto o Romero quanto o Ramon Dias reconhecendo os erros e falando que o Corinthians tem que corrigi-los, ter mais maturidade em competições internacionais. E aí, Johnny? Olha, Bel, querendo ou não, essas duas sonoras que acabamos de escutar, principalmente a do Romero, chancelam todos os memes que a gente vê por aí sobre o Corinthians em competições internacionais. É de forma objetiva e de forma sincera, o Corinthians assumindo que a postura do time em jogos sul-americanos não é a mesma. Isso é um detalhe que o Ramon precisa consertar o quanto antes. Porque, querendo ou não, quem sofre... Ele falou que ficou com raiva, né? Na coletiva. Mas não foi apenas ele que ficou com raiva ontem, né? O torcedor que esperava muito mais do time após ser campeão paulista, campeão estadual contra um rival. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, após o título, é um balde de água fria sinistro você acabar sendo derrotado pelo Huracan. E assim, são erros que ocorrem também em jogos de estadual, em jogos de Brasileirão. A zaga do Corinthians é o calcanhar de Aquiles do time, a bola parada é um dos calcanhares de Aquiles do time também. O Corinthians é um dos times que mais toma gols em bola parada em 2025 da Série A. O levantamento feito aí pelo nosso Data. É um dos times que mais sofre gols em bola parada e ontem aconteceu de novo, logo cedo. Você sair atrás do placar contra o Huracan com um gol de bola parada e depois o segundo gol, uma falha do Félix Torres na lateral, depois a assistência que o Gustavo Henrique dá para o atacante. São muitos erros bobos que o Corinthians precisa ficar mais ligado. Competição sul-americana é um jogo muito mais pegado. O time do Huracan soube fazer cera depois ao longo do jogo para tentar esfriar muito bem a partida. Só que assim, existem algumas considerações que a gente precisa fazer sobre as escolhas do Ramon Dias também. Ele cita que o Corinthians sente muita falta do Garro, né? E é verdade, né? É óbvio, qualquer time sentiria, sem dúvidas. O Garro é um jogadoraço, é um craque, mesmo não atuando ainda em 2025 como atuou bem em 2024. Aí você tem um outro meia que pode possuir algumas características diferentes, mas você tem um meia cerebral no time e você não escala esse meia, que é o Coronado. Você coloca na responsabilidade do Memphis ser ali, querendo ou não, o cara de criação do time e não funcionou. Você poderia muito bem ter tirado o Memphis ou o Romero para colocar o Coronado e dar uma dinâmica pro meio-campo. Tirar o Memphis? Isso parece uma... Não pode, né? Não pode. Hoje em dia não parece... pode. É quase impossível. Pra mim parece uma loucura. Mas acho que, talvez uma pergunta, né, Johnny? O Coronado, quando entra, tá justificando também? O primeiro lance ontem do Coronado justificou a entrada dele, por exemplo. É um chute perigoso, ele entrou ligado e um jogador... Acho que você vai concordar comigo, Breler. Ele perde espaço também, ou perdeu espaço, por lesões, por ficar muito tempo fora. Aí, quando ele volta, é natural que ele vá voltando devagar, que o técnico vá dando uma olhada na parte física, no ritmo de jogo. Concordam ou não? Estou enganado? Concordo, mas ao mesmo tempo, assim, se ele estava disponível, Abel, principalmente a partir do segundo tempo, quando o Corinthians já está atrás do placar, o Ramon, com as substituições, encheu o time do Corinthians de atacantes, colocou o Giovani, que está com o pé fora do clube já, e não colocar o Coronado. O Corinthians perdeu o meio-campo pro Huracan, ficou sem criatividade, e mesmo precisando correr atrás do placar, não criava o suficiente. E a postura do Corinthians em competições internacionais precisa mudar. Eu concordo com o Romero. O Corinthians ontem justifica todos os memes, a brincadeira do pá, acesso negado, as sonoras do Flávio Prado, tudo se justifica ontem. Né? E isso não pode ocorrer porque quem depois... Se justifica é um exagero. Ali são brincadeiras, são memes. São brincadeiras, mas querendo ou não, vamos lá, retrospecto do Corinthians, 5 jogos esse ano em competições internacionais. O Corinthians não jogou bola em nenhuma delas. Contra o CV, os 2 jogos, muito ruins. É verdade. O jogo contra o Barcelona do Equador, fora de casa, muito ruim. Você não consegue reverter. Desastroso. Aquela meia hora final, você tá maluco, é bom nem lembrar. E aí, tem a volta contra o Barcelona, você não consegue reverter. E ontem, com o Huracan, uma derrota que acaba com uma invencibilidade enorme dentro de casa. A postura precisa mudar. Ainda não é o fim do mundo, também não tô querendo aqui criar uma tempestade. Mas vai ser difícil se classificar, só passa o primeiro, você lembrou. Na Sul-Americana... o segundo ainda tem uma chance de repescagem contra alguém que vem da Libertadores. Exatamente. Mas o Corinthians caiu, teoricamente, talvez no grupo mais difícil da Sul-Americana, né? Você tem um Huracan, um América de Cali. Normalmente, na Sul-Americana, você encontra um time mais fraco. A América de Cali começou bem ganhando fora, né? 3-1 fora. Então, o Corinthians precisa abrir o olho se quiser buscar a Sul-Americana. Aliás, é o próximo jogo do Corinthians na Sul-Americana, não é o América lá em Cali? Olha que pedreira.
Que gostoso. Aí, ó, 2 derrotas, amigo. Tá praticamente fora, né? Isso gera mais um dilema pro Corinthians, porque a pré-Libertadores já tá começando a cobrar a conta. Porque são 4 jogos a mais em começo de temporada para um time que chegou na final do estadual. Então já tem um calendário inchado que pode ganhar mais 2 jogos. E muita gente vai pensar, mas 2 jogos depois contra um time que sai da Libertadores. Então é um momento... E esses 2 jogos certamente estarão entre jogos do Brasileirão, às vezes, de repente, Copa do Brasil perto. Sim. Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians agora já está demonstrando um desgaste físico que a gente viu o Botafogo apresentar na temporada passada. O Botafogo também foi na pré-Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos da fase de grupos, aí depois chegou o Arthur Jorge também, ajeitou a casa e o principal, o Botafogo se reforçou muito. Fez o elenco com profundidade, com muitos jogadores e fisicamente os jogadores do Botafogo são tanques, jogadores de muita potência. No Corinthians tem o meio-campo, que é robusto, sim, mas em outras posições faltam jogadores para sustentar essa intensidade. Então o Giovani entra no segundo tempo. Não é esse jogador de potência física. Thales Magno, mais jogador com bola no pé. Coronado, a mesma coisa. Então, para sustentar uma temporada com muitos jogos e com pré-Libertadores no meio do caminho, com final de estadual, Corinthians talvez vai ter de pensar em reforços pontuais para encorpar elenco, para deixar o elenco mais robusto fisicamente para sustentar a maratona de jogos. E é normal, todo clube vai sentir. Tem a parte que é do Ramon Dias, de fato, a opção pelo Giovani que vinha escanteado, e até essa opção já pode indicar também que o elenco está sentindo esse peso nas pernas. Então é algo para o Corinthians também ou se mobilizar com força total para tentar o primeiro lugar de qualquer maneira na Sul-Americana e evitar mais 2 jogos de play-off, ou vai dar aquela freada consciente de que há um risco de perder a vaga na Sul-Americana e o Corinthians vai focar mais em Campeonato Brasileiro, nas competições... Nos nacionais, né? Querendo ou não, né? Mas ainda assim é uma frustração para o torcedor, né, Johnny? Porque termina o ano bem, com boas expectativas na Libertadores, não vai nem para a fase de grupos e pode cair na Sul-Americana. Então representaria um baque, sim, apesar de uma euforia ainda, do torcedor estar feliz pelo título em cima do maior rival no Paulista. É bom lembrar, ele tem que se recuperar para terminar em primeiro e garantir a classificação direta lá para os mata-matas da Sul-Americana. Ele tem a possibilidade de terminar em segundo, como o Breler colocou, e aí ele teria que disputar mais 2 jogos contra alguém que vem da Libertadores, mas ele pode também terminar em terceiro ou quarto do grupo, e aí acabou. Esquece. E aí acabou a Sul-Americana.